Vamos lá, pessoal. E aí, ó, a gente aqui agora... Vamos lá, pessoal. Tá, meus senhores, agora a gente vai entrar na parte do diagnóstico laboratorial, que é a parte importante para entender. Mas quando é que eu vou solicitar esses exames, certo? E a gente tem que solicitar quando, meu senhor? Um dos grandes fatores para a gente solicitar esse exame é quando o paciente tem uma dor no peito, uma dor, né, da angina, né, angina no peito, uma dor torácica, uma dor que está irradiando para o membro, e aí que uma dor que sugira, né, um infarto ou alguma condição cardíaca, né? E aí pode ser pedido para medir esses biomarcadores. Mesma coisa, uma suspeita de insuficiência cardíaca. Então, a gente pode pensar em insuficiência cardíaca quando o paciente também está com muita falta de ar, que já é um problema pulmonar por causa do coração. Quando o paciente, junto a essa falta de ar, ele tem edema, está inchado, ou seja, está retendo muito líquido. E aí os biomarcadores cardíacos podem ser úteis. Então, a gente pede o biomarcador tanto para ver se tem possibilidade de dano cardíaco, como também para dizer que não tem. Porque se mede e vê que não está tendo dano, eles não estão altos, a gente também pode usar ele como valor preditivo negativo. O que é isso, meu senhor? Para descartar. Então a gente acaba descartando. Outra coisa também, após procedimentos cardíacos, certo? Após cirurgia cardíaca ou algum procedimento de intervenção coronário, como, por exemplo, me dá um exemplo, meu senhor, angioplastia, certo? Quando se coloca um stent no paciente, pode ser solicitada para monitorar, para ver se está tendo lesão pós a cirurgia, certo? Que a gente chama de lesão miocárdica perioperatória, ou seja, pós-operatória, né? Então, e também para monitorar condições cardíacas crônicas. Paciente que já tem uma cardiopatia crônica há muito tempo, a gente pode utilizar esses marcadores para monitorar, certo? E aí como é que é solicitado? Normalmente é ambulatorial, certo? Mas é o médico, é pelo médico que solicita, certo? O laboratório ele faz. Como é que faz, meu senhor? É punção, se realiza uma punção, certo? E aí retira o sangue do paciente e no sangue o laboratório consegue analisar e medir os níveis desses biomarcadores, certo? Aí vamos lá, meu senhor. Quais são esses biomarcadores mais importantes que a gente tem? Aí, pessoal, a gente tem diversos. E aqui a gente começa já a falar deles, certo? Quais são os primeiros que a gente pode dosar, meu senhor? A gente tem, CKMB total, a gente tem fração, que a gente diz que é um pedaço dela. Então, é fração de CKMB, a gente tem mioglobina e a gente tem a troponina. Esses, normalmente, são os marcadores que a gente utiliza para a condição cardíaca, certo? Então, esses são, normalmente, os marcadores que a gente utiliza para a condição cardíaca. E aí lembrar que eles vão representar um dano no pH, um dano, né, tudinho. E aí o que acontece? Todo aquele dano que a gente já falou. É possível detectar esses marcadores em períodos de 2 a 72 horas após o paciente sofrer um infarto. Então ele pode estar tendo um infarto e a gente já, né, consegue dosar esses marcadores. E aí lembrar, né, que vários fatores, né, da corrente sanguínea influencia na detecção desses biomarcadores. O peso molecular deles, a taxa de eliminação do sangue, porque se o sangue eliminar muito, muito rápido, a gente não pode demorar para pedir o exame. Então tem diversos fatores que mexem nisso, certo? Só que lembrar o seguinte, como eu falei para vocês, volto a repetir, e essa é a parte mais importante, os marcadores podem estar presentes em outras doenças, certo? Então, eles podem estar presentes em outras doenças, ou então uma só questão fisiológica mesmo. Vou dar um exemplo de uma doença, insuficiência renal. Eles podem estar também, ou seja, eles não são unicamente específicos para o coração, certo? E a gente vai começar a falar um pouquinho de cada uma deles, certo? Vamos começar pela creatina quinase, certo? Creatinoquinase, é a CK. Ela é uma enzima, pessoal, encontrada principalmente no músculo cardíaco, certo? Porém, ela pode ser encontrada em outras regiões. E aí, existem subtipos. A que a gente encontra mais no músculo cardíaco é a CKMB. Só que existe CKMM e existe CKBB. E aí, eu quero que vocês entendam o seguinte, né?
Tá, mas tu falou que ela é uma enzima, mas qual é a função dela? Ela é associada para formar ATP. Então, ela ajuda a formar ATP para ter contração. Por isso que ela está predominantemente nos músculos. Mas a CK também, pessoal, ela pode estar presente em células, em outras regiões do corpo, certo? E aí o que é que acontece? Existem esses tipos, certo? Esses 3 tipos que eu falei para vocês. E onde é que estão os tipos, meus filhos? Para vocês saberem. A CKMM, ela é mais um músculo esquelético. Então, eu não posso pedir uma dosagem de CKMM para uma pessoa que está com suspeita de infarto. Por quê, meu senhor? Porque ela só pega músculo esquelético. Ou seja, um dano, né, de atividade de um exercício, a CKMM aumenta muito. Porque ela está no músculo esquelético. Já a CKMB está no miocárdio. E a CKBB está mais no cérebro. Então, dano cerebral, qual é a que mais aumenta? CKBB. E lembrar que eles, aqui, minha gente, é predominância, não é exclusividade, entendeu? CK essa creatina quinase, ela é uma enzima presente em diversas regiões, mas predomina, certo? Nesses aí que eu falei para você. E o que acontece, pessoal? Os níveis, certo, dessa CK se elevam entre 3 a 8 horas. Tem literatura que fala que se eleva em 6 horas, 4 a 6, certo? Mas nas literaturas mais confiáveis falam que é entre 3 e 8 horas. Então, ocorreu o dano, ela vai estar aumentada entre 3 e 8 horas após a lesão. Existe um pico, o pico que aumenta mais ainda, certo? O pico é entre 18 a 24 horas. Então, veja, em um dia após a lesão, a CKMB vai estar no seu maior pico. Então, a gente pode diagnosticar sim com a dosagem dela. É só pedir, é só querer analisar. O paciente chegou com a dor torácica, e aí, quero já a dosagem de CKMB, já pede logo. E aí, normaliza depois de 48 horas. Aí está o erro. Você pedir o quê? Depois. Quando você pede depois, aí, meu filho, realmente fica complicado, certo? Então, existe isso, pessoal. E esses horários, eu tenho que saber, meu senhor? Tem. Porque as questões vai cair em cima desses horários que vocês precisam saber, certo? E aqui eu tenho um exemplo de outros exemplos onde ela pode estar presente, onde ela pode estar alterada. Fibrilação auricular crônica, uma doença crônica, desfibrilação, insuficiência coronária, diversos exemplos de problemas cardíacos que ela pode estar aumentada. E aqui eu coloquei um pouquinho, né, o que seria, né, a fibrilação, a insuficiência coronária, só vocês darem uma lida, né? Mas resumindo, né, a fibrilação auricular é um tipo de arritmia, certo? Em que os batimentos cardíacos ficam muito irregulares, então eles podem dar 160 e podem dar 80, certo? Então o coração ele não consegue bombear da forma correta. A insuficiência coronariana, né, seria em falta de irrigação das coronárias, certo? Que são os vasos que nutrem, né, o coração. E a desfibrilação é um procedimento de emergência, que a gente tem que dar um choque no paciente, para o coração ele voltar a contrair. Então, pode estar presente, certo, nesses exemplos aí. Lembrar que a CKMB, ela é a específica do coração e ela é utilizada, certo, para medir, né, o valor dela, ok? Não esquecer disso. Fora isso, pessoal, existe um peptídeo, que é o que a gente já estudou uma vez, que eu quero falar agora para vocês, que é o BNP. O BNP, lembra que eu já falei isso para vocês uma vez? Que o BNP ele está exclusivamente presente nos ventrículos do coração. E aí o que é que acontece, meu senhor? O BNP, pessoal, ele é também um peptídeo, certo? Então, o que é que acontece? Vamos lá, vê só. Quando tá tendo um dano, como um infarto ou alguma coisa do tipo, o peptídeo vai ser secretado, certo? Em resposta ao estiramento das fibras que a gente já falou. E aí o que é que acontece? O BNP vai estar aumentado. Então, a gente já pode relacionar o que? Opa, tá tendo BNP, tá tendo o que? Um alto dano. E aí, a gente precisa analisar essa dosagem também. Lembrar que ele é encontrado nos ventrículos, dano cardíaco faz a alta secreção dele. E, normalmente,
essa descompensação que acontece. Pega o pico também de 24 horas, certo? Então, existe isso, ok? Então, existe a CK e o BNP também, para eu não esquecer de falar do BNP. Aí, pessoal, agora a gente vai entrar para a troponina, certo? Que é muito importante também discutir sobre troponina.